Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e ouvintes da Rádio Boa Notícia de Balsas. O nosso programa O Pão da Palavra, que será exibido neste sábado às 10h30, através da TV, e às 16 horas, através dos estúdios da Rádio Boa Notícia. Então, nossa saudação calorosa, estamos reunidos aqui pela graça e força do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos quase no final da quaresma, nós já estamos nesse caminho e nós verificamos que a palavra vem mostrar-nos o Deus que ama, cujo amor desafia-nos a atravessarmos a escravidão para uma vida nova. Então, essa liturgia vai lembrar-nos que a quaresma não é um tempo para atirar pedras, como é proposto o texto de hoje que nós vamos ouvir do Evangelho. Mas é um tempo para construir vida nova, construir fraternidade. E assim é que nós vamos observar que o problema do mal e do pecado não é resolvido com castigo. Não, é preciso observar o que nós já estamos compreendendo desde o primeiro domingo da quaresma. Este é o 5º domingo, mas nós resolvemos pelo amor, com a misericórdia do Pai. E a primeira leitura de hoje é do profeta Isaías. O capítulo é 43, versículos de 16 a 21, que o profeta narra para nós a alegria daquele povo exilado em retorno a Israel, como se tivesse vindo à terra prometida. É um novo êxodo. Mas ao mesmo tempo nós verificamos que é mostrado para nós, Deus mostra através do seu Filho Jesus, e o tempo na igreja, mesmo um tempo especial chamado de Quaresma, que vai lembrar também a história da libertação durante 40 anos de um povo que saiu do jugo dos egípcios em busca da terra prometida. E dá para percebermos que hoje ainda temos escravidões, assim que rondam a nossa vida, nossas situações, e que às vezes ainda nós estamos assim ligados, nessa vida, presos de escravos, só para pensar. A segunda leitura, que é extraída do livro da carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo de 8 a 14, diz assim, que Paulo vai afirmar que o que ele quer mesmo, o que ele precisa na vida. Paulo é muito tempo depois da ressurreição de Cristo, que ele surge como um perseguidor e passa, com a sua conversão, ele encontra Cristo. E é só isso que ele busca nessa segunda leitura. Ele mostra que ele quer essa convivência e vivência com Cristo. O resto é lixo. E aí dá para a gente perceber quais são os lixos ainda que nos atacam, que nos rodeiam também hoje. E o Santo Evangelho hoje é proposto o Evangelho de João. Nós estamos no Evangelho de Lucas durante esse ano, mas hoje o que vem para nós é o Evangelho de João. O capítulo é 8, versículo de 1 a 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, retornou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se
e ensinava. Logo chegaram os escribas e fariseus, levando uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles a colocaram no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres assim sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para testarem Jesus e terem motivo de o acusar. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os escribas e os fariseus continuaram fazendo a mesma pergunta. Então Jesus levantou-se e disse-lhes: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E, agachando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher ali no meio. Então, levantou-se e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho conhecido, nós já o temos de sempre, né? E nesses domingos da quaresma, que são propostos os 5 domingos, mais o próximo, após esse que será domingo de Ramos, e o outro já será a Páscoa, né? Então já é um outro momento dentro da caminhada da igreja. E nesse domingo e esses dias, o que é que nós temos visto? Por exemplo, domingo anterior, nós vimos o capítulo 15, né, de Lucas, o famoso capítulo 15, que fala de quê? Fala da ovelha perdida, fala da medalha perdida e do encontro a cada um e a alegria que trouxe. Por isso, considerado o domingo da alegria. E, mais ainda, sobre o filho pródigo, né? A forma com que aquele pai compreendeu, atendeu ao filho no seu pedido para sair de casa e o abraçou no seu retorno. E o desentendimento, né, do filho mais velho, mas o que foi que o pai apresentou? Misericórdia, amor. E vamos continuando aqui lembrando que era festa das tendas. Porque a leitura começa dizendo assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus aqui, ele desceu do Monte das Oliveiras e foi ao templo. Lá no templo estavam comemorando essa festa das tendas, com uma festa que era chamada de Yom Kippur, que é chamada a festa do perdão, né? O dia do perdão. E nessa festa das tendas eles comemoravam assim, essa alegria, né, de serem perdoados, de serem reconhecerem-se como livres, né? Liberdade era nesse sentido. E Jesus estava celebrando aquele momento ali com eles. Então, quando ele desceu, ele foi para lá, para essa festa. Ele estava no Monte das Oliveiras orando. Era madrugada, o tempo era muito cedo. E quando ele desceu para encontrar-se com os discípulos lá no templo. E o texto aqui que nós vimos é que as pessoas cercaram-no, né, e o acompanharam, né, o mestre, ele estava ali e rezando com ele, mas ele diz assim:
Ele desceu lá, com certeza ele estava de joelho lá no templo, né, rezando, cheio do Espírito Santo, desceu. Ele sentou-se para ensinar. Ele tornou-se pequeno junto no meio do povo. E disse que ele escrevia ali, né? Escrevia na areia, escrevia no chão. E lá, quando se apresenta, escribas e fariseus carregando, puxando, gritando, uma mulher que a mulher teria sido apanhada em adultério. E nós sabemos que os fariseus, os escribas, para eles é a lei de Moisés, a lei do puro e do impuro. Para eles era condenada, aquela mulher teria que ser apedrejada. E eles sabiam disso, não precisava levar ao templo, mas qual era o objetivo maior? Complicar Jesus, querer pegar Jesus em um momento de fraqueza, né, para eles condenarem-no. Então, eles fizeram essa, a gente pode chamar até de palhaçada, porque foi mesmo isso que fizeram lá. Mas mostrando assim que eram donos da lei e tudo, e exigindo. E a atitude de Jesus foi muito bonita, porque ele continuava escrevendo, né? E ele vai... Mas eles insistiram tanto, que ele perguntou para eles, né? Quando ele diz assim, se eles queriam que ele desse esse exemplo desses fatos, e ele vai de pergunta não, ele levanta e dá uma sentença. E a sentença é essa: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o texto continua, né, a narrativa para nós de que entre os fariseus e os escribas, eles começaram a sair pelos mais velhos, quer dizer, pelos sumos sacerdotes, baixaram a mão, que estava erguida com uma pedra no ponto de jogar, né, de atirá-la, de acabar com aquela mulher, e eles vão saindo um por um. E Jesus continuou escrevendo, como se dissesse assim, eu não vou nem ligar para aquelas coisas que eles estão dizendo. Ele tinha tanta consciência, ele sabia o que estava fazendo. Ele disse que ele continuou escrevendo no chão. Disse a tradição que esses escritos eram os pecados dos fariseus, dos escribas e mais. São histórias, né, simbólicas. E ele deixou passar um tempo, o templo ficou vazio daquele povo, daquele tumulto, daqueles julgadores e condenadores, e aí ficou com quem? Lá no meio do templo ficou uma mulher, apenas a mulher, Jesus e os discípulos. E aquela mulher ali no centro, ela tem o apoio de Jesus. Ela não se comoveu, ela não mostrou-se arrependida, mas ele pergunta para ela, cadê? Se ninguém a condenou. E ela diz que não foi condenada. E ele, Jesus, quer mostrar àquela mulher, com grande sabedoria, que o templo não é só para os sumos sacerdotes. O templo é dela, é dos oprimidos, dos pobres, dos órfãos, dos paralíticos, dos surdos, dos mudos, dos doentes, dos desempregados, dos marginalizados, do povo que grita, que clama, dos sofredores. É isso que ele quer mostrar àquela mulher. E quando ele pergunta, que ela responde que ninguém a condenou, e ele teve uma atitude belíssima. Ele deu uma oportunidade para que ela fizesse a conversão dela, uma recomposição da vida, né? Para perdoar, porque ela, como ela não tinha demonstrado, ele deu essa oportunidade dela ser também perdoada. Ele diz para ela, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ele deu àquela mulher
a dignidade naquele momento, a paz. A paz é algo que se pode transmitir e que faz com que nós fiquemos de bem, tranquilos, serenos, com a paz. A paz é tudo. A gente diz que a paz é uma pomba no símbolo, não é? Quando nós estamos usando aqui, falando no Divino Espírito Santo, a gente diz que é uma cor branca, né? A gente tem sempre essa ideia, mas esse dizer assim, vai em paz, é uma palavra muito otimista, é uma alavanca muito grande, um incentivo para a pessoa. É assim? Então o Evangelho coloca para nós hoje todo esse contexto. É um Evangelho que nós vivenciamos no dia a dia. E nós, diante de todas essas sugestões aqui, para nós, como é a nossa atitude de arrependimento? Qual é a imagem de Deus para nós? É um Deus castigador? Um Deus que apresenta terror? Um Deus que açoita? Ou é um Deus que ama? O Deus amor, misericórdia, que perdoa, que acolhe, que abraça, que é terno, terno de ternura, sereno, paciente, bondoso, amigo, pai. É assim que Deus, Pai de Jesus, o envia em missão. E a nossa vida aqui é um apelo também à conversão. Esse período da Quaresma é um período de espiritualidade. Um momento é como se nós tivéssemos descido do Monte das Oliveiras e chegado ali no templo para orar. E aí aparecem os condenadores com as pedras. Eu até trouxe as pedras aqui e deixei ali na outra mesa, que era para mostrar. Mas todo mundo sabe que uma jogada de pedra, uma pancada, até pedra de estilingue, que é baladeira, né, na linguagem antiga, dói. Então, uma pedrada, as pedras servem para construções. Se a gente fizer no caminho, tinha uma pedra, serve tudo. De força, de rocha, né? Então, que vai dar sustentação a cada um de nós. E a nossa atitude diante dessas pessoas que condenam, normalmente a gente tem a tentação de querer condenar também. Quando vai agredido, quer também revidar. Não é bom, é dar o rosto, o outro lado, não é? E o momento vai chegando. Então, a Quaresma é esse momento da caminhada no deserto, do encontro, de libertar-se, livrar-se das tentações. E é por isso que nós somos convidados, assim, nesses 40 dias, a repensarmos, a refletirmos. E dentro desse momento nós temos a campanha da fraternidade, que nos orienta, né? Fala com sabedoria e ensina com amor. E ensinar com amor foi esse ato aí que Jesus fez lá. No meio de todo mundo, todos foram embora. E a mulher ficou no centro. E hoje a gente observa que foi uma hipocrisia, né, grande daqueles homens. Ele não precisava ter feito aquele ato. E aqueles acusadores, eles escutaram a palavra de Jesus, mas nós também. Será que nós escutamos? Ou nós acusamos sempre? Sempre a gente põe a culpa em outro, às vezes, não é? Então, vamos pensar nossa vida, aproveitarmos ainda através do jejum, a oração, a esmola, o encontro com Deus, o encontro comigo, o encontro com o outro. Vamos deixar as nossas pedras para fazer um arranjo delas, dar uma visão melhor, fazer construções de casas. É assim. E vamos pensar na mulher, também esse momento difícil, onde a mulher é condenada por tudo. Nós estamos vendo o que acontece no mundo. Nós estamos no mundo, no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado também a gente tem, né, muitos ataques. A mulher como uma pessoa mais frágil e não é.
mas quer atacar, quer por causa da força. Então é bom nós pensarmos como homens, como mulheres, como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, vamos enfrentar os desafios que Cristo nos propõe. Qual é o desafio? Da libertação. Caminhar para a construção de uma vida nova, de um homem novo, de um ser novo, que recebeu a iluminação do Espírito Santo e sai iluminando e fazendo novas criaturas, vendo, construindo, onde nós estamos. Então, irmãos, o nosso programa está concluindo aqui, agora às 10h30, né? Aqui através da TV Boa Notícia, mas logo mais às 16 horas nós teremos também ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas. Quiser, treinem as leituras, vamos mostrando. Esse evangelho é o de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. E vamos escutar e vamos participar. Que Deus abençoe-nos sempre, que tenhamos essa atitude de entender que as pedras precisam ser afastadas, que nós somos pedras preciosas para Cristo, para nós e para os outros. Pedras que não são atiradas para maltratar, para doer, mas que são pedras que agem, que brilham, que vivem de forma harmônica para um mundo novo, cada um com uma vida nova e com muita paz. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.